O Instituto Cidade tem a satisfação de entrevistar Janete Zappellini. Ela é uma brasileira que vive em Portugal há 33 anos, trabalhando como consultora e gerente de investimento no ramo imobiliário. Nós sabemos que houve várias levas em diversos momentos históricos de brasileiros que foram para Portugal pelos mais diversos motivos, e a Janete está entre os que foram lá no tempo do Plano Collor. Janete, por que você foi para Portugal? Porque na época eu tinha essa vontade, eu tinha vontade de viver fora do Brasil durante um tempo, fazia parte do momento da minha vida. A ideia nunca foi ficar esse tempo todo fora do Brasil, era estar ausente tipo uns 5 anos, estar aqui na Europa, minha vontade sempre foi a Europa, e depois retornar. Entretanto, eu fui ficando, fui gostando de estar por aqui, e já se passaram 33 anos. Quando você foi, nem todo mundo vai ter idade para saber exatamente o que aconteceu no Plano Collor, mas todo mundo que tinha uma reserva guardada em banco, em caderneta de poupança, etc., houve uma espécie de empréstimo compulsório, ou seja, o governo tomou o dinheiro de todo mundo, causando uma série de complicações em quem tinha recurso para investir ou quem queria, de algum modo, fazer empreendimento com seu dinheiro. Coincide que você foi nessa época ou você também foi por causa do Plano Collor? Não, o Collor não me levou nenhum dinheiro, porque naquela época eu ainda era bastante jovem, ainda não tinha feito nenhum pé de meia aí no Brasil. Claro que eu não vi com bons olhos, isso também animou um pouco a sair nessa altura. Nessa época, eu encontrei aqui já, quando eu cheguei, brasileiros que realmente deixaram o Brasil por conta disso, porque perderam as economias de uma vida, ficarem satisfeitos e decidiram deixar o Brasil e vir. Naquela época, em 92, ainda eram muito poucos os brasileiros que vinham para Portugal. E eram já essas pessoas insatisfeitas com o sistema econômico e que estavam buscando, então, outra forma de estar e uma economia mais estável. É sabido que já naquela época havia quem ia para Portugal, não só do Brasil, mas de algumas outras partes do mundo, de diversas ex-colônias, inclusive, que iam para Portugal para investir recursos. Outras pessoas iam para trabalhar, ganhar dinheiro. Quer dizer, hoje me parece que esses dois grupos permanecem atuantes. Muita gente vai porque tem uma economia mais estável, que é a economia do euro, que inclui Portugal, e muita gente vai porque tem a facilidade da língua e, ganhando em euro, pode acumular mais recursos. Como é que você vê isso hoje e como é que você está vendo essa reação que a Europa em geral, e também os Estados Unidos, mas estamos falando da Europa, essa reação que está tendo a imigrante, e eu te perguntaria, a reação é geral, distingue, ou Portugal, como alguns países, não quer quem vai ganhar dinheiro, não quer quem vai investir, não quer nem turista perto de si? Eu acho que há um pouco de tudo. Em relação, eu vou começar pela questão do turismo. Portugal, o turismo foi uma coisa que foi acontecendo e diria que Portugal foi descoberto pelos turistas e talvez quando começou essa onda do turismo em Portugal ser bastante procurado, é porque ele ainda era barato em relação a outros países aqui da Europa. Então essa descoberta do turista é, não, nesse momento ainda não é vista com maus olhos, pelo contrário, tem trazido muitas divisas para a economia portuguesa, enquanto nós vemos, claro, que há outros países da Europa que já não veem o turista assim, dessa forma, uma vez que já são
países que estão habituados a ter um turismo de massas muito grande há muito mais tempo, então já começa a haver uma reação menos favorável ao turismo. Em Portugal, isso ainda se mantém, o turista é bem-vindo e o turismo é uma grande fonte de renda para o país. Em relação à imigração, o fenômeno acentuou-se muito nos últimos 3 anos. Nós temos a questão da imigração ainda do investidor, que vem para Portugal porque tem aqui uma economia estável e vem abrir os seus negócios, filiais, ou iniciar negócios novos. Portanto, temos esse mercado para um investidor e imigrante com dinheiro, e temos a grande maioria da imigração, que é o imigrante que vem para tentar melhorar a sua vida. E aí incluem-se, sim, muitos brasileiros que, nesse momento, representam a maior comunidade de imigrantes aqui em Portugal. Pelo que se sabe, existem imigrantes brasileiros, também existe muitos imigrantes que são ucranianos, ucranianas, por causa da guerra, e existem muitos imigrantes de ex-colônias portugueses na África e mesmo em outros locais do mundo. Essas comunidades permanecem isoladas quando vão para Portugal, se integram. O que eu queria saber é o seguinte: quem vai para Portugal para trabalhar e ganhar algum dinheiro, ela também consegue se integrar culturalmente, ou ela fica apenas numa relação de prestação de serviço para acumular algum recurso e retornar, eventualmente, se for o caso? Quer dizer, como é que fica essa relação entre as diversas comunidades dos diversos países que vão parar em Portugal, e como é que fica a relação cultural de quem vai aí para trabalhar, em termos de integração, de passar a pertencer ao outro país, ou essas pessoas, porque só querem trabalhar e mais nada, são vistas como quem está explorando para depois não deixar nada de contributivo no país lusitano? A tendência dos imigrantes é eles ficarem mais ligados aos seus. Portanto, há associações de imigrantes culturais, inclusive, de brasileiros, de ucranianos, de cabo-verdianos. Nós temos aqui a Casa do Brasil, que é representante da comunidade brasileira. Temos casas cabo-verdianas, eles incentivam cada um a sua cultura, inclusive a nível das tradições, da culinária, e, portanto, entre eles acabam por não conviver muito, mas tem uma convivência pacífica. Junto dessa última imigração, dessa leva, né, desses ciclos migratórios, desde que eu tenho observado que estou aqui, nos últimos anos tem surgido uma nova imigração, que é do sul de Ásia. Nós temos paquistaneses, temos indianos, muitos indianos, e esses sim têm, apesar de também eles procurarem se agruparem em comunidades mais ligadas à cultura deles, acabam a gerar mais atrito com a cultura portuguesa, porque além de não dominarem a língua, a maioria deles vem sem falar o português, chegam aqui, têm que entrar em escolas que já existem para o ensino de língua portuguesa para adultos. Eles também têm a questão religiosa, que acaba de ser bastante distinta da religião dominante aqui em Portugal, que é o cristianismo, o catolicismo, principalmente, e então isso acaba por gerar algum atrito com a cultura portuguesa. A integração entre essas diferentes culturas acaba praticamente por não existir. Cada comunidade interage com os seus próprios membros. Numa certa época histórica mais passada, Portugal e Espanha, quer dizer, a chamada região ibérica, por nunca ter tido a entrada do iluminismo napoleônico suficientemente nos seus territórios, permaneceu longe de regimes democráticos, profundamente católica, conservadora,
E com a integração na comunidade europeia, a legislação passou a ser para toda a Europa, incluindo Portugal, naturalmente. Você acompanhou essas transformações de costume, essa legalização de um novo modo de viver e as reações conservadoras em Portugal? Eu diria, eu acompanhei sim, porque quando eu cheguei em 92, a moeda, a cada país que hoje integra a União Europeia, ainda que cada país tinha a sua moeda, a transição estava começando, os países fundadores da União Europeia estavam aderindo ao novo modelo econômico, e o euro, como moeda única, só passou a circular em 2002, portanto, 10 anos depois. Eu fui Sim. uma pessoa que ainda apanhou o escudo, e ainda foram durante 10 anos até que a moeda única entrasse em circulação. No fundo, o que mudou foram mais esses fundos estruturais que vieram para que os países se unificassem em termos econômicos, e a moeda única. Em termos culturais, em termos da questão religiosa, ou de cada país tentou manter os seus hábitos, não houve uma obrigação, por assim dizer, de que os países integrantes da União Europeia tivessem que mudar a sua cultura por conta disso. Outros grupos que se sabem que vão para Portugal são investidores em grandes negócios. Quer dizer, é sabido que, por exemplo, o Brasil, aqui predomina o rentismo, viver de juro, viver de aplicação de dinheiro que gera dinheiro e não gera emprego, não gera transformação social, não gera pesquisa industrial. Então, é sabido que muita gente que não quer viver de rentismo no Brasil e em outras partes do mundo que eventualmente tenha, mas poucos lugares têm tanto quanto nós, acabam indo para investir em Portugal em negócios, digamos, mais tradicionais. E esse pessoal, entre outras coisas, investe no mercado imobiliário, hoteleiro, etc. Isso passa pelo teu trabalho. Então, eu perguntaria, quem investe em Portugal hoje, além dos portugueses, naturalmente, quer dizer, quem é que leva dinheiro produtivo para Portugal? Existem muitos países nesse momento que investem no ramo imobiliário. Temos grupos brasileiros bastante sólidos a investir aqui. Depois temos também muitos norte-americanos que estão vindo. Na agricultura, temos já de longa data franceses e países, inclusive do norte da Europa. Portanto, o segmento de mercado depois acaba por ser buscado de acordo já com a origem do negócio do país, de onde esses imigrantes vêm. Portanto, é bastante diversificado também depois o ramo de negócio que é investido aqui em Portugal. Vale a pena, do ponto de vista, digamos, existencial, de riqueza de vida, não apenas para ganhar um pouco em euro, vale a pena para as pessoas deixarem o Brasil e irem para Portugal ou para outro país europeu? Ou já é algo esgotado isso? Isso depende do objetivo de vida de cada um. Como eu disse, a minha experiência, eu vou citar, volto a citar a minha experiência, quando eu deixei o Brasil, não passava por juntar, no caso, os escudos, que naquela época ainda eram os escudos, e voltar para o Brasil com um pé de meia, mas há aqueles que vêm com esse objetivo. E aí, respondendo a sua pergunta, nesse momento não é o momento mais adequado, né? Porque Portugal, desde que iniciou a guerra da Ucrânia há 3 anos, junto com toda a Europa, tem estado com um momento menos favorável economicamente, portanto, o custo de vida aumentou bastante, o que faz com que quem queira economizar para fazer um pé de meia e resolver a sua vida financeira no Brasil, isso tornou muito mais difícil. Inclusive, algumas pessoas vêm
E aí nós vimos a questão do problema da imigração em Portugal nesse momento, né? Vem com o objetivo de conseguir um trabalho, juntar um dinheiro, e quando chegam aqui, veem que o seu trabalho, com aquilo que ganham mensalmente, não conseguem ou mal conseguem cobrir o seu custo de vida. Portanto, esse sonho de juntar o dinheiro, fazer o pé de meia, para mandar para o Brasil ou voltar para o Brasil com a sua vida financeira estável aí, tornou-se quase impossível neste momento. Havia, há umas 3 décadas, duas ainda, muita gente que buscava formação intelectual em Portugal, sobretudo na área do direito e principalmente em Coimbra. Portugal tem alguma referência importante em termos intelectuais na Europa ou é mais essa relação com o Brasil e mais atrelado ao direito? Eu sei que não é a tua área de trabalho, mas tu acompanha essa vida de estudantes que vão fazer formação em Portugal? Sim, há mais uma ligação maior entre os estudantes exatamente da CPLP, também pela facilidade que há, porque os países que fazem parte da comunidade as ex-colônias, né, são os países de língua portuguesa, eles têm mais facilidade de acesso à universidade, assim como também a questão da legalização de todos esses imigrantes oriundos desses países, que há acordos bilaterais que facilitam, e a entrada na universidade aqui em Portugal é uma delas. Em relação aos outros países da União Europeia, não, Portugal não chega a ser um, um, um país onde as universidades realmente sejam disputadas para que as pessoas venham cá fazer a sua formação. Apesar de que sim, Coimbra é uma referência, e também algumas universidades aqui em Lisboa, principalmente na área de gestão e administração, mas não chega a ter o nome, o renome que nós temos como Harvard, ou Cambridge, ou a Sorbonne, por exemplo, não é? Mas em termos de referência para estudantes das ex-colônias, sim, há muitos que fazem e estão cá para isso, para vir buscar uma formação melhor, ou que lhes dê uma referência em termos de currículo. Isso ainda continua a ser um dos objetivos de muitas pessoas que vêm, não só para a graduação, como para especializações. Uma outra coisa que se nota na Europa é algumas cidades, algumas regiões inteiras, como Veneza, como Barcelona, as pessoas não querem mais nem turista lá, né? Elas estão hostis, inclusive com turista, porque se sentem, alegam-se como se fosse um pouco de objeto de curiosidade e sente sua privacidade citadina um pouco invadida. Quer dizer, como é que está a questão do turismo brasileiro em Portugal? Ainda é tranquilo? Sim, o turismo, como eu referi há pouco em Portugal, ainda é muito bem-vindo, é uma fonte de renda muito boa, muito representativa para o país. O que se passa, algum, alguma crispação não é em relação ao turista em si, é que Portugal e também vários países da União Europeia, e nomeadamente Barcelona, que você citou agora, começam a ter uma escassez de imóveis para habitação, para arrendamento de longa duração, por conta de muitos proprietários que colocam seus imóveis para o arrendamento turístico. Então, isso faz com que o turista também se torne um concorrente e que isso gera um aumento do custo do arrendamento habitacional. Isso está se sentindo muito em Portugal, sente-se com essa questão do turismo e principalmente também da imigração. Nós temos muitos imigrantes, nos últimos 3 anos o número de imigrantes triplicou. Isso vem gerando, assim, um aumento de pressão no mercado imobiliário, porque o custo das rendas, do aluguer,
subiu muito, disparou, e também não só, isso fez com que o custo das casas para quem quer comprar, né, o mercado da compra e venda, também tenha disparado, porque os imóveis no mercado não são suficientes. Nesse momento, há mais procura do que oferta, e tanto a imigração quanto o turista são considerados concorrentes ao nacional, né, ao português que Ah, vive aqui em Portugal. eu sei que tem países europeus que, para você desmanchar por abaixo uma casa antiga é muito difícil, porque eles têm o interesse de preservação do patrimônio histórico. Mas é claro que existem espaços ainda em que caiba a construção de imóveis novos sem que se desmanche os velhos. A indústria da construção civil, e eu pergunto isso por causa do Brasil, que tem toda uma tradição de competência em construção civil. Isso, há essa relação de interesse em construir aí e de brasileiros construindo? Ah, mas é uma construção agora tipo quase que a conta-gota, controlada. Os empresários do ramo da construção, que aqui são chamados promotores imobiliários, eles estão fazendo uma construção muito bem pensada. Há um interesse em manter o preço elevado. Se houver um grande aumento de construção, o preço vai baixar. Então, há interesses em termos de que o ganho, agora constrói-se menos e ganha-se mais. Acredita-se que, nesse momento, para que desbloquear essa situação, é necessária a intervenção do governo. Portanto, sem o governo fazer uma parceria público-privada, começar a investir no mercado imobiliário de habitação, vai ser difícil mudar essa tendência do mercado. Há várias belicosidades no mundo. Por exemplo, Paquistão e a Índia estavam jogando mísseis, ou, enfim, armas bélicas potentes, e isso mal se sabe no Brasil. Na Ucrânia há uma guerra terrível, um morticínio violento e estupro de mulheres de modo sistemático, e pouca gente no Brasil toma as dores desta situação na Ucrânia, por exemplo. E há uma guerra ideológica aqui marcante na tomada de posição, seja com relação a Gaza, seja com relação ao Irã, seja com relação a Israel. É como se esta guerra fosse a guerra mais importante. Eu até entendo, porque há uma tradição religiosa, e isto há uma série de interesses no meio disso, mas um dos interesses demarcadores dessas guerras está o fundo de cada um com seu Deus atirando bombas nos deuses dos outros. E agora, para a Europa, o efeito mais direto, mais imediato, é a guerra da Ucrânia, porque a Europa, em grande parte, vive do sistema energético que vinha do chamado leste europeu, né? O gás, sobretudo. Então, com o que o português se preocupa nesses conflitos que está havendo no mundo? O que afeta o português? O que principalmente o português discute? Um pouco de tudo. Nós, Tá. a guerra da Ucrânia foi uma coisa assombrosa, né, quando foi deflagrada, muita preocupação. A Europa, no modo geral, teve que se reorganizar rapidamente, principalmente por causa do gás. O gás que nós utilizamos aqui nas nossas casas é um gás de origem, era de origem maioritariamente russa, e, portanto, teve que se organizar no sentido de ter outros fornecedores. Isso já aconteceu. A Ucrânia acaba por ser aquilo que reflete diretamente no dia a dia, por causa dos refugiados. Portugal recebeu e recebe ainda muitos ucranianos que deixam o país por conta da guerra. Esse movimento já foi muito maior há 3 anos atrás, mas ainda vamos recebendo. E isso se reflete em todos os países da União Europeia. Há um grande número de refugiados ucranianos.
alguns com maior poder aquisitivo, que tentam iniciar negócios, refazer sua vida aqui, outros que não, que vêm ao abrigo do asilo político, que eles têm direito, com o Estatuto de Refugiado de Guerra, e que dependem da ajuda do Estado. Isso também vem acrescentar aqui mais alguma instabilidade em relação a esse movimento imigratório intenso que tem acontecido nos últimos anos, porque aumenta a pressão em alguns serviços públicos, que já de si eram um pouco deficitários para a própria população portuguesa, e eu vou dizer nomeadamente o serviço de saúde, que já era complicado para muitos utentes que ficavam em filas de espera, principalmente de especialistas ou de cirurgias, porque não tinham condições de pagar um seguro de saúde privado, vem se tornar ainda mais difícil com o número de imigrantes que agora também disputa esses lugares. Portanto, isso gera algum atrito entre a população portuguesa e a população imigrante. Esses atritos chegam às vias de fato nas ruas? Porque eu vi alguns vídeos de pessoas bastante queixosas e narrando situações bastante tristes, bastante agressivas, de brasileiras e brasileiros que estão em Portugal. Tu percebe essas agressividades nas ruas de Portugal? Assim, vai acontecendo, não é uma coisa que a gente veja todos os dias, mas vai acontecendo aqui e ali, a gente vai tomando conhecimento. Eu acredito sim que os atritos aconteçam exatamente porque, neste momento, o imigrante é visto como um concorrente para esses serviços, onde já eram deficitários para a população portuguesa, e agora ainda mais difícil se torna. Um outro setor, além do da saúde e o da habitação, como eu já referi anteriormente, é o setor da educação. Não há creches suficientes, já não havia antes para as crianças, creches gratuitas, né, do governo, para as crianças dos cidadãos portugueses, e agora, com o aumento de filhos dos imigrantes, mais difícil ficou a situação, portanto, com filas de esperas, com os portugueses a quererem inscrever os seus filhos em creches e não poderem, portanto, isso gera, sim, um descontentamento bastante grande. E eu acredito que isso passa para o governo se readaptar. É necessário agora um período para que essas estruturas sejam revistas e adaptadas para esse novo número de utentes. A taxa de natalidade europeia em torno de um filho por casal, e olha lá, no Brasil já está menos do que dois. Contudo, certos imigrantes que vão para a Europa vão com seus costumes, sobretudo de fundo religioso, que inclui uma certa obrigação de reprodução. Eu digo uma certa obrigação porque não há um policiamento, mas há um valor moral em ter filhos, filhas. Mais filhos do que filhas. Isso que tu referes, pois, que atinge o sistema de saúde e atinge o sistema de creche, eu suponho que também atinge o sistema escolar. Mas como é que fica estes costumes? Quer dizer, o que vem de costume, não só de ter filhos e filhas, mas o que vem de costume, não se choca com o costume português? Porque, assim, Portugal tem uma coisa interessante, ela era profundamente católica até a queda da ditadura salazarista, e de lá para cá, principalmente a juventude, vem abandonando muito a religião. Mas os que abandonam a religião, que é uma grande parte dos jovens, quer um laicismo. Os católicos antigos querem o seu cristianismo. E os que vêm querem suas tradições, sobretudo, suponho, os muçulmanos, que são assim muito convictos da prática da sua maneira
religiosa de ver o mundo. Isso está em paz, porque a gente sabe que tem países que conflitaram bastante isso, inclusive com agressões às mulheres por causa de roupa, mulheres europeias, né, que usam certos trajes, pessoas imigrantes mais conservadoras não aceitam, mesmo estando no país delas, e isso tem gerado alguns conflitos. Isso acontece em Portugal também? A diferença religiosa nós observamos, sim, exatamente alguma discriminação, principalmente para os praticantes do Islã, como houve essa afluência muito grande de paquistaneses e pessoas do sul da Ásia, que são islâmicos, há, sim, alguma dificuldade, porque não há locais de culto suficientes para toda essa gente, tem muita gente que faz fila no meio da rua e faz a sua oração junto no lado exterior daquilo que eles chamam a mesquita, o local de culto, e, portanto, às vezes há alguma dificuldade em aceitar essa transformação, essa mudança no dia a dia do cidadão português. Mas em termos de haver um choque muito grande, cultural, na rua, pela forma de se vestir, até hoje nós não tivemos conhecimento disso. É, Passa mais por essa questão dos momentos e dos hábitos de culto, e pela questão da língua, que muitos deles ainda não dominam, e têm dificuldade de se integrar, principalmente por causa disso, né? A questão cultural mais importante que eles teriam logo que chegam no país que dominar seria aprender a língua. E é. depois, claro, respeitar os hábitos e a cultura do local. Portugal está mais próximo, né, da, da- das guerras do Oriente Médio do que da guerra da Ucrânia. Essa proximidade física preocupa a população portuguesa? Até ser deflagrada a guerra, essa última guerra entre o Irã e Israel, preocupava menos, era uma coisa que se via que estava muito circunscrita entre Israel e Gaza. Nesse momento, com essa escalada dessa terceira guerra que foi deflagrada agora recentemente, começa a haver uma preocupação, porque há indícios do apoio dos Estados Unidos a Israel, e a União Europeia, como participante da OTAN, tem provavelmente que se posicionar. Portanto, vê-se um aumento de preocupação bastante grande já, não só na União Europeia, né, como sim nos países integrantes. Começa a haver agora uma preocupação maior, porque há sim o risco, inclusive já houve declarações do Irã, que se houver a entrada dos Estados Unidos, provavelmente vai haver envolvimento da Europa. Alguns países europeus estão ideologicamente se endireitando no pior sentido da palavra, porque não se trata de uma direita, sei lá, tipo Churchill ou tipo Angela Merkel, né? Se trata de uma direita agressiva, com ares fascistas, violentos. Mas ainda os políticos mais moderados têm conseguido, na maior parte da comunidade europeia, conseguindo ainda se eleger. Como é que é Portugal nisso de direita e esquerda? Quer dizer, eu considero que o Brasil tem uma direita raivosa e tem uma esquerda que eu considero bastante de direita. Eu ironizo bastante isso. Como é que é a questão de direita e esquerda em Portugal? Portugal tem se mantido com governos socialistas, portanto, tendencialmente à esquerda, bastante à esquerda. Não podemos dizer que é totalmente de esquerda, porque temos aqui representação de partidos de esquerda, e os regimes socialistas são tendenciais à esquerda, mas há movimentos de direita ou extrema direita, inclusive na semana passada tivemos aqui, foi registrado atritos de um grupo
estão tentando rotular como neonazis, que organizou-se através da internet e que tem tido manifestações um pouco agressivas. E é verdade, tem surgido pela Europa, novamente, esses grupos, maioritariamente são jovens, que estão a tentar um movimento de extrema-direita. Em Portugal, eu diria que não é nada assim grave, apesar de que na última semana o que aconteceu foram ataques mais diretos, e isso já gerou, inclusive, que 4 dos elementos fossem presos e estão sendo julgados, e, portanto, é um momento que na Europa também começa a se manifestar, a aparecer esses movimentos de extrema-direita, que eu acho, e isso é uma questão pessoal, também são oriundos de insatisfações de anos e anos seguidos de governos que não resolvem os problemas e que esses problemas vão se agravando, principalmente também pela presença da imigração em massa que tem havido na Europa, e os estados europeus, e vou citar, vou incluir todos os outros países europeus, não estão conseguindo dar resposta. Portanto, é insatisfação, normalmente em jovens, que tentam se manifestar de uma forma que talvez não seja a mais adequada. Tem também uma narrativa de que grande parte dos brasileiros e brasileiras que foram há mais tempo para Portugal, consta que existe inclusive um deputado, fecharam-se em si e também são contra a imigração. Quer dizer, nós chegamos, agora nos estabelecemos e não cabe mais ninguém. Na versão destes brasileiros e brasileiras que estariam aí mais tempo. Isso existe também? Existe. Esse brasileiro que você citou, realmente ele faz parte, ele está no partido que é o Chega, que é exatamente um partido de direita, não sei se posso dizer que é extrema direita, mas é de direita. O líder do partido é simpatizante de Bolsonaro, de Trump, portanto, as extremas direitas do mundo inteiro simpatizam todos com seus líderes entre si. E esse deputado faz parte desse partido, foi eleito por esse partido e acaba por defender as ideologias do partido. E há essa ideia que também acontece, nós vimos muito nos Estados Unidos, que muitos dos imigrantes, inclusive brasileiros, votaram em Trump e que são contra a imigração. O que eu vejo nesses brasileiros que são contra a imigração é a imigração sem regras, a imigração que permite que todos entrem aqui e que depois gerem e aumentem os problemas sociais já existentes. Sim. Eles não são contra uma imigração regrada, que haja leis que estabeleçam a forma do imigrante vir e que reduzam esse número de imigrantes. Porque um dos problemas grandes nos últimos 3 anos é que Portugal, que tinha um número aproximado de 500 mil imigrantes, passou a ter 3 vezes mais. Nesse momento, Portugal tem 1.500.000, porque houve uma lei que foi aprovada em parlamento, que era a manifestação de interesse. Ou seja, qualquer turista que chegasse em Portugal e que decidisse ficar aqui a viver, podia manifestar o seu interesse. Isso era legal, dirigia-se ao órgão do governo que legaliza as pessoas e dizia: olha, eu agora tenho interesse de ficar aqui. E, através dessa lei, houve uma enchente de pessoas que vieram ao abrigo disso e chegaram aqui, não tinham trabalho, vieram engrossar os problemas sociais que já existiam e, portanto, nós temos esses grupos e essas pessoas que não concordam, não aceitam que Portugal receba imigrantes desta maneira. Tanto que a lei foi revogada no ano passado. E isso já vê-se que o número de entradas de pessoas por essa via
diminuiu em torno de 50%. Na verdade, quase todos os países europeus, de um modo ou de outro, estão criando restrições. Parece que a Itália aceita até a comprovação do avô, e não apenas o sobrenome, avô e avó. Outros países teriam que mostrar que tem trabalho. Enfim, já estão nascendo uma série de restrições. Mas tu levantaste uma questão interessante. Antigamente havia trabalhadores de todo mundo univos, né? Hoje quem se uniu é a extrema-direita, né? É quase que uma internacional direitista, né? Com muita competência eleitoral e muita competência discursiva. Não estou dizendo que concordo com o que dizem e quero distância dos seus dizeres, mas que vem convencendo grande parte da população. E a meu modo de ver, se um dia houve governo de esquerda e de repente a direita se estabelece, entre os motivos, naturalmente, estaria erros da própria esquerda. Contudo, Portugal tem governantes de esquerda há um bom tempo. Por que tu achas que a esquerda Portugal está estável há tanto tempo no governo? Os socialistas conseguem se manter porque há sempre muitos pacotes sociais, muitas ajudas sociais. Grande parte também da população trabalhadora em Portugal é funcionária pública, portanto, o voto desses funcionários públicos também garante muito a estabilidade do governo. O governo sempre procura, de alguma forma, tratar bem os seus funcionários públicos. E o voto não é obrigatório, portanto, quem vai votar tem mantido o governo socialista. Eu também acho que o voto obrigatório é uma coisa muito controversa. Eu acho que o voto é um direito, a participação cívica deveria ser uma obrigação, mas você levar a gente para a fila de votação sem muito interesse em estar lá sempre foi uma coisa que eu não tive muita certeza de que seja a medida mais adequada. Uma última colocação que eu te faria. Ainda existe muita gente sonhando em ir para os Estados Unidos, para a Austrália e para Portugal. Teve um tempo que a Irlanda estava mais na frente da fila, parece-me que já não tanto. É claro que tu sabes mais sobre o que acontece em Portugal do que no resto do mundo, mas eu te perguntaria, tu que estás há tanto tempo, acompanha não só as questões sociais, mas o mundo dos negócios, a chance de trabalho, a oportunidade de investimento, o que é que tu diria para os grupos, sejam de investimento, seja para os grupos que querem ir aí para ganhar a vida, seja para os grupos que querem alguma formação cultural diferente, passando pela tradição europeia. O que é que tu diria? O que é que cai bem para quem ir aí? A Europa cai bem sempre para quem quer viajar, quer conhecer as origens, não é? Porque, bem ou mal, todo o continente americano foi colonizado pelos europeus, portanto, nós temos alguma ligação a esse velho continente, né? Então, sempre cai bem, nem que seja só para viajar, quem não quer vir para morar, mas é sempre uma grande experiência e é sempre muito bom. Para quem vem, quem tem a ideia de vir nesse momento para trabalhar, para fazer o seu pé de meia, porque acha que o euro é uma moeda bastante estável, se comparado principalmente com o real, né? Tem que pensar bastante bem, tem que procurar vir nesse momento legalizado, com o seu visto de trabalho, com o seu visto de estudo, para quem quer vir estudar, porque as condições mudaram bastante do ano passado para cá, já não está assim tão fácil. Tem muita gente chegando no aeroporto e mandada de volta, tem muitas pessoas que não estão conseguindo sequer entrar.
as condições mudaram bastante. Além da questão econômica, né, que o custo de vida aumentou muito, e aquela ideia de que vai sobrar muito dinheiro no final do mês, já faz parte da história. Portanto, não é o momento mais adequado para fazer pé de meia. Para quem quer vir estudar, quem quer vir fazer uma formação, para enriquecer o seu currículo, é sempre muito válido, né? E acho que também deve ver a questão do seu visto, antes de pensar em chegar aqui no aeroporto com as suas malas e depois correr o risco de ser recambiado. Janete é o diminutivo francês de Jane, né? Zappellini é completamente italiano. E você começou a vida europeia em Portugal. Por que você foi para Portugal? E você tem cidadania portuguesa? Eu até hoje não tenho a cidadania portuguesa, porque a lei brasileira não permitia até o ano passado. Não quero estar aqui também dizendo uma grande asneira, porque ainda não tenho bem certeza. Mas parece que houve uma alteração na lei brasileira que nesse momento eu poderia ter a terceira cidadania. E vou me informar para ver se consigo então pedir a cidadania portuguesa. Eu sou daquelas privilegiadas que, como tenho esse meu nome de família italiano, eu tenho dupla cidadania italiana, portanto, sempre tive a vida bastante facilitada aqui, por conta disso. Os microfones e imagens do Instituto Cidade estão à tua disposição. Se quiseres acrescentar algo que eu não tenha perguntado, que consideres relevante, fique à vontade, o tempo é teu. Léo, olha, só quero agradecer essa oportunidade de poder aqui trocar alguma informação consigo. Espero que realmente ter acrescentado alguma coisa e se puder contribuir também para alguém que pense em vir para Portugal nesse momento, analisar a sua situação, eu fico feliz por isso. Muito obrigada. Muito obrigado. Igualmente, o Instituto Cidade se despede e convida as pessoas a se inscreverem no nosso canal no YouTube e, se puder ajudar a divulgar esse vídeo, somos imensamente gratos.